O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de dos chefes dos fariseus. E eles o observavam, e diante de Jesus havia hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus. A lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu-o. Depois lhes disse: se alguém de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, está diante do coração do apóstolo Paulo hoje, na primeira leitura que nós ouvimos, um povo muito rebelde. Esse povo está sendo dilacerado e Paulo, e aqui vale a pena dizer, está sendo dilacerado pelas próprias escolhas. E em algumas circunstâncias, por ausência de escolha. E Paulo hoje, ele faz uma lamentação, à semelhança do profeta Jeremias, lá no capítulo 8. E o que dizia Jeremias? E agora, Senhor, eu o confessarei, pelo que diz respeito a todo homem. Tu sabes melhor pelo teu povo, sobre o qual choro por Israel, objeto da minha tristeza, por Jacó, objeto da minha dor. E Paulo se localiza exatamente aqui, pelo teu povo, sobre o qual choro, por Israel. E ele diz, objeto da minha tristeza, por Jacó, objeto da minha dor. Mas antes da expressão dos sentidos, Paulo realiza hoje um juramento. Sua palavra é uma palavra plausível. É digna de credibilidade, porque Paulo era um homem que falava a partir daquilo que ele vivia. E nós sabemos quando uma palavra ela é autorizada por aquilo que a pessoa vive
E a palavra, ela é desautorizada por aquilo que a pessoa não vive. Por isso, a palavra de Paulo hoje é sim uma palavra plausível e pura verdade, tudo aquilo que ele vai dizer. Esse misto de tristeza e sofrimento está no coração do apóstolo São Paulo, e ele não explica as razões. Aqui já existe um grande ensinamento à nossa vida. Às vezes nós carregamos também esse misto de tristeza e sofrimento, mas nós não sabemos explicar quais são as razões. E Paulo hoje, a partir dessa leitura, a partir dessa coragem que ele teve de não querer explicar tudo, porque o que está no fundo aqui é exatamente isso. Às vezes nós temos essa péssima mania de querer explicar a tudo. E Paulo não está muito preocupado. Ele diz que está sofrendo, ele diz que está triste, e nós vivemos num mundo paralelo. Ou seja, nós queremos que as pessoas não nos vejam tristes. Nós fazemos de tudo para sermos vistos sempre sorrindo. Mesmo quando nós temos sofrimentos que nos dão a possibilidade de viver tristes, nós tendemos a suprimir tanto o sofrimento quanto a tristeza. Mas o apóstolo está muito convencido, ele não precisa explicar tudo. Existem coisas que nós vamos precisar apenas vivê-las. Não é necessário buscar uma explicação para além daquilo que nos é permitido obter. Pois bem, até que ponto é saudável suportar alguns tipos de sofrimentos? Até porque, meus irmãos, existem contextos que não podem ser diferentes. Por exemplo, a situação de morte que nós falávamos no início da missa. Essa é uma situação que não tem como suprimir o sofrimento. Alguém que foi traído, seja pelo esposo, pela esposa, seja por um amigo, ou tiveram a confiança alterada pela prática de outro, até que ponto nós devemos suportar? Porque o apóstolo hoje, ele chama para si, no momento enorme de angústia, ele chama para si a maldição divina. Olha o que Paulo diz na primeira leitura que nós ouvimos. Tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua. Ele não está falando assim que é uma dor que, eu senti ontem e passou. Não. Ele está dizendo que ele carrega no coração uma dor contínua, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo em favor de meus irmãos, os de minha raça. E aí ele diz, eles são israelitas, eu também o sou, e sofro com eles. Mas não sofro a dor deles, é uma coparticipação na dor. Entendam bem isso. Eu posso sim experimentar a dor da família que perdeu, a partir do momento em que me compadeço, entro na dor deles, mas não posso viver a dor que é deles. São circunstâncias diferenciadas. Paulo hoje fala sobre isso. E seu pedido é irrealizável. Por quê? Deus assumiu sobre si as nossas dores, as nossas tristezas, as nossas angústias, uma história marcada pela presença de Deus. Deus está sempre presente nos desertos existenciais. Desertos que são desertos. Que nós até gostaríamos de trazer pessoas para fazer parte da nossa dor. Nós gostaríamos de ter alguém para fazer parte dos nossos sofrimentos, da nossa tristeza.
Mas existe uma parte no nosso sofrimento, existe uma parte na nossa tristeza que só Deus pode participar. E Paulo compreende isso depois que ele pediu a Deus por meio da oração e não recebeu. Não, porque existia um sofrimento que o povo de Israel precisava experimentar. A esse sofrimento vale a pena. Mas outros, por exemplo, quando alguém sofre por ter feito uma péssima escolha de trazer uma outra pessoa para a vida dela, é impossível fazer o que Paulo fez. Ele está convencido dessa presença de Deus e ele termina a leitura de hoje com um ato de louvor, porque ele segue cheio de esperança. E foi isso que Jesus trouxe ao coração do homem hidrópico que está no Evangelho. A cura era considerada uma atuação médica e por isso proibida em dia de sábado. Então Jesus veio ali como médico para sarar na raiz, lá onde aquele homem carregava esse problema, a hidropisia. E Jesus foi lá para fazer aquilo que era proibido aos médicos. Cristo é o médico das nossas almas. E Ele veio hoje. Deus, Ele, porém, na pessoa de Cristo, compreende que não há nenhum dia melhor para curar alguém, para fazer o bem, além do sábado, do dia do repouso, do dia do descanso. Novamente, Deus toma a iniciativa no Cristo. E com um gesto carregado de muita misericórdia, em favor do homem doente, Cristo o curou. Meus irmãos, nós estamos nestes dias diante de alguns ensinamentos de Cristo a respeito da procura sincera da vontade do Pai e do projeto de Deus. E Jesus hoje está diante de uma situação que julgava proteger a dignidade do homem e a sua liberdade, mas que, na verdade, queriam proteger a si mesmos, colocando o homem numa condição de contínua fragilidade. E Jesus teve a coragem de romper com alguns projetos muito bem definidos que não eram dele, para fazer com que a vontade de Deus prevalecesse. Hoje deixo-lhes uma pergunta: qual é a vontade de Deus em tudo que você vive?